Então, pessoal, um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que preferiria de uma outra forma, mas essa também é uma boa forma de nós nos encontrarmos. E nessas próximas semanas, pelo menos nessas próximas 2 semanas, nós vamos tratar de um assunto aqui que tem a ver com a nossa esperança. E tem a ver também com a situação em que nós estamos vivendo, uma situação de ameaça, de risco, de morte, que num certo sentido vem e apavora a todas as pessoas de um modo geral, né? E se há um povo capaz de lidar com esse tipo de situação, de ameaça, de risco de morte, é o povo de Jesus. Isso porque eles enfrentam, e nosso povo enfrenta essa realidade desde sempre. O Evangelho chegou até nós porque houve gente derramando sangue por causa dele. A semeadura do Evangelho foi adubada com o sangue dos mártires. Nós vemos no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 37 em diante, o escritor falando de pessoas que foram provadas, que foram cerradas pelo meio, que foram mortos ao fio da espada, que andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelas covas e pelos antros da terra. Eles viveram numa situação de profunda ameaça, onde o Império Romano entrava nas casas, desapropriavam as suas propriedades, os perseguiam, os encarceravam. Famílias inteiras foram levadas para as arenas para serem chifradas por touros, devoradas por leões. Uma infinidade de atrocidades aconteceram com essas pessoas. Era gente que estava acostumada a esses riscos todos. O risco de viver e o risco de morrer. Em Romanos, no capítulo 8, Paulo diz que eles eram como ovelhas no matadouro, enviadas para o matadouro por amor do seu nome. Era gente acostumada a lidar com esse tipo de risco. Então, se tem um povo que sabe se relacionar com esse tipo de coisa, esse povo é o povo de Deus. E a Bíblia também nos ensina que Jesus veio ao mundo para fazer 2 coisas basicamente. A primeira, a destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E a segunda, ele veio livrar todas as pessoas que, por causa do pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão a vida toda. Olha só que coisa fantástica. Então é sobre isso, hoje, nessas próximas 2 semanas, que nós vamos tratar com vocês, nós vamos pensar com vocês. O texto que eu escolhi para a gente, como base da nossa reflexão de hoje, está em Filipenses, no capítulo 1, ao verso 21. Antes de lermos esse texto e prosseguirmos, nós vamos orar para que Deus abençoe e para que Deus venha com a sua graça e nos instrua. Senhor nosso Deus, nós precisamos tanto da tua graça, nós precisamos tanto do teu conforto, do teu consolo. Nós te pedimos que o Senhor venha visitar a cada um de nós, nas nossas trincheiras, nos nossos esconderijos. Que o Senhor venha com o teu Espírito Santo, que é aquele consolador e que é o instruidor, nos encher com a tua verdade, com as razões do céu, para que nós tenhamos esperança no Senhor. Nos dê toda essa instrução, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Filipenses capítulo 1, verso 21, é uma passagem de Paulo, é um texto de Paulo, que para mim é como se fosse uma profissão de fé. Ele diz lá, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É interessante que só no Evangelho nós encontramos uma fórmula tão encurraladora para a tragédia ou para a desgraça que é a morte na vida humana. Em nenhum outro lugar você vai encontrar uma frase, uma ideia ou uma convicção tão relevante como essa.
Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nessa sua rápida profissão de fé, que Paulo faz aqui aos Filipenses, ele nos coloca diante de 3 realidades fantásticas. A primeira, ele nos coloca diante de uma opção definitiva de vida que a gente faz. Ele diz que o viver é Cristo. A gente precisa entender aquilo que nossos irmãos do passado, cristãos que entregaram as suas vidas a Jesus, compreendiam. O que significa entregar a vida a Cristo e viver ao serviço de Cristo? Porque se nós não entendermos isso, nós vamos ter problema no nosso viver. Entender que a nossa vida é para servir a Jesus e ela pertence a Jesus. Jesus não é alguém que eu aciono para que ele venha trabalhar para o meu conforto, para minhas coisas. Entende? Mas nosso Deus é um Deus que tem vontade, e o convite do Evangelho é um convite para que a gente vá até Jesus, que nós tomemos cada um de nós a nossa cruz e o sigamos. E ele diz que quem fizer diferente disso, que quem quiser encaminhar-se e aproximar-se dele, no intuito de salvar a sua vida, de se dar bem, ele vai acabar perdendo. Mas aquele que entregar a sua vida a ele, vai achá-la. Então, essa, primeiro, é a grande realidade que a gente precisa entender. Que nossa vida é uma vida para ser vivida em Cristo. Nós vivemos para ele. Nós nos oferecemos para ele e nós buscamos a vontade dele. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, numa festa, ele faz um discurso duríssimo no sentido de explicar o que era a vida eterna, do envolvimento que os discípulos precisavam ter com ele. Ele dizia que quem não comesse do seu corpo e não bebesse do seu sangue não podia ter parte com ele. Algumas pessoas não entenderam aquilo e eles se puseram em retirada. Os discípulos ficaram escandalizados e Jesus então lhes perguntou: escuta, vocês não querem ir embora também? E um dos seus discípulos respondeu e disse: para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, para onde a gente vai? Para mim, o viver é Cristo, porque só Cristo tem as palavras de vida eterna. Para mim, o viver é Cristo, porque só em Cristo se lucra depois da morte. Para mim, o viver é Cristo, porque só em Cristo o meu viver não é desperdiçado. Qualquer outro tipo de vida que não seja vida em Cristo é desperdício de vida, é vida que vai saindo e vai se extravasando por entre os dedos. Para mim, o viver é Cristo, porque em Cristo há a única possibilidade de ser invadido por um ego superior de amor, de paz e de alegria no Espírito Santo. Diz que a vida em Cristo é caracterizada por isso. Amor, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria é uma das coisas que mais caracteriza os discípulos e os servidores de Jesus, a despeito dos seus problemas, das suas dificuldades. Você encontrar um discípulo de Jesus triste é uma aberração. É como se nascesse um cachorro com cara de frango. Não existe isso, porque a alegria do Espírito Santo é a marca fundamental de Deus nos nossos corações. Para mim, então, o viver é Cristo, porque essa é a forma da gente achar a vida. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos coloca diante de uma certeza inabalável. A certeza de que o morrer é lucro. A certeza de que na morte há um lucro. Por causa da morte e da ressurreição de Jesus, a morte perdeu o seu ferrão. A morte perdeu o seu aguilhão. A morte perdeu a sua capacidade de fazer de nos amedrontar, de nos assustar. Ela perdeu os seus segredos. Foi descortinado os seus segredos. E ela se torna algo, para quem conhece a Jesus, algo extremamente inofensivo.
Ela foi tragada pela vitória. Você pode ver a morte descendo e sumindo na garganta da vitória. Em Cristo, a morte se tornou o Natal do homem. Em Cristo, a vida mortal olha para a morte e a vê como algo vital e necessário. Uma tênue, uma transparente cortina que nos faz sair dessa realidade por uma realidade melhor de estar com Deus. Isso porque morrer é estar imediatamente com Deus. Paulo diz, na morte se está com Deus. Não existe nenhum outro tipo de estágio, não existe nenhum outro tipo de processo purificatório, porque só o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar de todos os pecados. Atrapalham-se essas coisas todas no sentido de interromper a gente e meter medo na gente, porque todas as teorias de karma e de purgatório, elas são diluídas por causa do trabalho que Jesus de Nazaré fez na cruz. Morrer é mergulhar em Deus. Morrer é mergulhar diante de uma realidade, de uma vida que você nunca imaginou que poderia viver. É isso que o apóstolo Paulo nos diz em Coríntios, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em qualquer outra criatura o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você acha que esse lugar aí que você vive é o melhor lugar para viver? Essa casa que você mora, esses lugares que você viajou, essas coisas que você tem? Em João, no capítulo 17, Jesus orando pelos seus discípulos e por nós hoje, ele fala algo para Deus que é fantástico. Ele diz, Pai, o meu desejo é que onde eu estou, estejam aqueles que o Senhor me deu, para que eles vejam a glória que tu me deste e que tu me revestisse antes que houvesse mundo, antes da fundação do mundo. Você vai ficar abismado quando você der de cara com a glória de Cristo. Você não tem ideia. Você não tem ideia do que é que te espera. Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus diz aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração, não fique preocupado, não se atemorize, não se encha de medo, porque na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Filipe, Senhor, nós não sabemos o caminho, para onde é que o Senhor vai? Ensina para a gente o caminho. Ele disse, Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, a verdade e é o fim onde nós vamos chegar. E essa realidade que nos espera é maravilhosa, é fantástica. Dizem que Billy Graham, um pregador, evangelista, batista americano, falou algum tempo antes da sua morte. Ele disse o seguinte, vocês vão algum dia ouvir por aí que eu morri. Não acredite, porque nesse dia eu vou estar mais vivo do que nunca. Aí que nós vamos estar mais vivos. Essa vida toda nossa é apenas a capa e a introdução de um mergulho que a gente vai dar na vida e na vida de verdade. Você não tem ideia do que Deus tem preparado para aqueles que te amam, para aqueles que o amam. E finalmente, o apóstolo Paulo nos coloca diante de uma relação que não pode ser mudada, de uma relação indissolúvel, porque o morrer só é lucro para quem o viver é Cristo. E o viver só é Cristo para quem entende que na morte há um lucro. Então, se você não viveu em Cristo, não espere nada, senão perda além da morte. Porque só Cristo é que nos garante a vida eterna. Só Ele que nos garante lucro, e é só nele que nós lucramos depois da morte.
Não existe outra possibilidade da gente ter lucro depois da morte, senão em Cristo. E é isso que as pessoas precisam crer. É isso que nossos irmãos do passado precisam crer, que creram e nos ensinaram. É isso, essa é a verdade que nos liberta. E quando a gente acredita nisso, nós conseguimos enfrentar doenças terminais, nós conseguimos sepultar pessoas queridas, nós conseguimos chorar a falta de pessoas queridas com dignidade, porque nós não somos como os demais que não têm esperança. Nosso coração é encharcado de esperança. E o paradoxo disso tudo que nós estamos falando, da vida e da morte, é que nós começamos a resolver o problema da vida quando a gente resolve o problema da morte. E a gente resolve o problema da morte entregando a nossa vida a Jesus de Nazaré, aquele em quem, cuja perspectiva, a morte não mata. A morte se tornou vital. Essa é a terceira coisa. Para mim, o viver é Cristo. Para mim, o morrer é lucro. Só tem lucro na morte quem viveu em Cristo. E eu quero concluir dizendo que o importante de tudo isso é o que você pensa. É o que você pensa. Percebe que essa palavra de Paulo é algo extremamente pessoal? Ele diz, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. As coisas estão resolvidas aqui dentro. Porque por mais que a gente morra junto, e muita gente está morrendo, como foi no World Trade Center, no 11 de setembro, ou como foi na explosão das bombas em Hiroshima e Nagasaki, por mais que a gente morra junto com muita gente, essa realidade é pessoal e individual e você vai ter que enfrentá-la sozinho. E enfrentar sozinho essa dificuldade é apavorante para mim. Só faz sentido, eu só tenho força e só tenho tranquilidade quando eu entrego a minha vida a Jesus de Nazaré. Aí eu tenho companhia para passar dessa para melhor, para estar para sempre com Deus. Pensa nisso. Se nós estivéssemos juntos aqui, eu chamaria você aqui para te dar um abraço, para fazer uma oração. Isso para mim seria maravilhoso, fantástico. E eu acredito que para você também. Mas o nosso Deus, há muito, não mora em templos feitos por mãos humanas. E Ele é capaz de ir com a sua palavra, como está acontecendo agora, tocando a vida e o coração das pessoas. Portanto, aí no seu quarto, na sala, no banheiro, no seu jardim, na cozinha, onde quer que você esteja, fale com Deus. Mostre a Ele as suas preocupações, os seus medos, para que Ele venha com graça e manifeste o seu poder salvador da sua vida. E faça afugentando a morte, assustando a morte. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo de reflexão da Tua Palavra. E nós queremos pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo faça os devidos reparos naquilo que é imperfeito, naquilo que nós não falamos porque não sabemos, e que venha e que atinja o coração das pessoas de uma forma maravilhosa e salvadora. Dá para a gente certeza de vida eterna. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Grande abraço, pessoal. A gente se vê na semana que vem.